Ok, gente, vamos lá. Questão 2. Questão 2 trazendo alguma coisa mais prática, assim, mais aplicada, certo? Análise de datasheet. Então, vamos lá. Acesse o datasheet, aí tem um link aqui. E com base nas informações desse datasheet, responda. Então, vamos lá. Você pode copiar e colar isso aqui no seu navegador, ou segurar Ctrl, no meu caso, e clicar aqui no link, que ele vai abrir o link, tá? Eu já cliquei, ele abriu. Ele abriu aqui a minha páginazinha do OneDrive, minha continha aqui do OneDrive. Deixa eu ver se está aparecendo direitinho, ok. Aí você baixa, tá? Para poder ficar mais fácil a manipulação. Estou fazendo o processo todo, apesar de já ter esse arquivo no meu computador. Para vocês verem como é que é. Então agora eu estou com o datasheet aqui em PDF, mais fácil de manipular, certo? Então vamos ler os itens e fazer essa análise, né, do datasheet. Item A. Qual o tamanho da palavra de memória que pode ser armazenada em cada endereço? Então vamos lá. O conceito aqui, né, é o conceito de palavra de memória, certo? Item A, palavra de memória. Só essa canetinha aqui parar de me incomodar. Opa. Pronto, item A é sobre palavra de memória, certo? Então, quando a gente fala da capacidade de uma memória, ela costuma vir em um formato em que você tem a quantidade de endereços dessa memória vezes o tamanho da palavra, certo? De memória. Então, cada endereço pode armazenar um dado de que tamanho, certo? Então, isso é a palavra, né? Esse dado que está guardado em cada endereço é a palavra. Essa palavra tem que tamanho? É 1 byte? São 2 bytes, certo? São 4 bytes, né? Tá? Então, essa é a informação que vai estar normalmente na especificação de capacidade da memória. Vamos ver lá no datasheet onde é que tem essa informação. Olhando aqui para o datasheet, a gente, claro, um datasheet costuma ser um documento grande, muito detalhado. Então, aqui o objetivo vai ser dar uma ênfase nos destaques, tá, desse documento. Então, logo de cara, ó, na descrição aqui em cima, você tem a descrição do dispositivo. Ela é uma RAM estática, ó, uma SRAM. Ele diz que ela é uma SRAM rápida, né? E ele diz que ela tem 8K por 8 bits, né? Ou seja, são 8K de endereços por 8 bits de palavra, né? Ou se a gente for botar em byte, né? 1 byte de palavra, tá bom? Então, a primeira pergunta era exatamente qual o tamanho da palavra nessa memória. E é 1 byte, tá ok? É isso. Então, o item A está respondido. Mais uma vez, tá? Como eu estou escrevendo aqui numa mesinha digitalizadora, que muitas vezes não é tão eficiente, eu não vou ficar escrevendo todas as respostas. Tá? Eu aconselho que vocês, a partir desse vídeo, façam o resumo com as suas próprias palavras. Tá? O item A foi respondido, tá bom? O item A é 1 byte. Qual o tamanho da palavra de memória? 1 byte. Certo? O item A é 1 byte. Vamos lá para o item B. O item B aqui. Quantas palavras podem ser armazenadas nessa memória? Bem, a quantidade de palavras que podem ser armazenadas é exatamente a quantidade de endereços existentes, né? Então, lá no datasheet, dizia que era 8K por 8 bits, né? Então, 8 bits ou 1 byte é o tamanho da palavra e 8K é a quantidade de endereços, certo? Quantidade de endereços. Em outras palavras, é quantas palavras podem ser armazenadas. Quantas palavras podem ser armazenadas? Uma palavra por endereço. Tá? Então, 8K. 8K palavras. Se for o caso, fazer a conta, né? Lembra que esse K que a gente está usando aqui, nesse contexto, né, de armazenamento de dados, é 2 elevado a 10, tá? Então, se você for fazer a conta, é 8 vezes 2 elevado a 10, ou 8 vezes 1024, tá? Palavras. Não vou fazer a conta aqui, porque é uma conta muito simples. Beleza, item B, ok. Vamos para o item C.
quais pinos e quais os valores que devem ser aplicados nesses pinos para colocar a memória no modo de leitura, read, e no modo de escrita, write, tá? Nesses pinos, né? Nesses pinos. Bem, vamos lá, vamos olhar o datasheet. Quais os pinos e quais os valores que devem ser aplicados nesses pinos para colocar a memória no modo leitura e no modo escrita. Então, de forma geral, as memórias têm alguns pinos de controle, né, que controlam o acesso a ela, né? Ou seja, como ela é memória RAM, né, a memória RAM, ela vai ter momentos que você vai estar acessando ela para fazer escrita, gravando um dado nela, e às vezes você vai estar acessando ela para fazer leitura. Você vai estar pegando um dado que está armazenado e vai ler, vai, né, transferir ele para outro dispositivo. Normalmente o processador faz isso, né? E como eu sei se a minha memória deve estar no modo de escrita ou no modo de leitura? Ou melhor, como eu controlo isso? Né? Então, existem alguns pinos para isso. Onde é que está essa informação? Está em vários lugares, mas eu acho que aqui é o local onde a gente vai ver de forma mais direta. O nome dos pinos. Aí você vai ver aqui, do pino A0 até o pino A12 é um input address, ou seja, entrada de endereços. Então, é através desses 13 pinos aqui, do 0 até o 12, que você fornece um endereço. Tá? Então, não é isso. Isso aqui é entrada de endereço, é barramento de endereço. O DQ0 até o DQ7, ele é o meu Data Input, Data Output. Então, também não é isso que a gente está procurando. Aqui é o barramento de dados. Né? Os dados podem entrar ou podem sair por esses 8 pinos aqui. Bem, agora a gente encontrou aqui o W barrado, que é o meu Write Enable, habilita escrita. A gente tem esse G barrado, que é o Output Enable, habilita a saída. E a gente tem esse E1 barrado E2, que é o meu Ship Enable, certo? Esses são os pinos de controle, né, da memória. Porém, como é que eu respondo exatamente essa questão de que ela foi feita, certo? Aqui eu vou dizer que, por exemplo, se eu disser que para a escrita, né? Ele está dizendo aqui que o W0 é o Write Enable. Como ele é barrado, né? Então ele vai ativar a escrita quando o W estiver em 0. Então, quando o W estiver em 0, o que a gente espera? Leitura. Mas existem outros pinos também, né? Que são complementares, né? Esse G, o E1 e o E2 também são complementares. Né? Por exemplo, quando eu vou fazer a escrita, na memória, a memória ela não pode estar funcionando como saída, né? Eu não posso estar com esse output enable habilitado. Então, o meu G barrado necessariamente tem que estar 1, porque a saída tem que estar desabilitada, certo? Desabilitada. Como é que eu sei disso? De onde é que eu estou tirando essa informação? Estou inventando isso da onde? Lembra que a memória, certo? Memória RAM, ela vai ter um barramento bidirecional, né? Para os dados, certo? Em geral. Pode ser que tenha os pinos de entrada e saída separados. Mas, em geral, são os mesmos pinos. Ou seja, a gente diz que é um barramento bidirecional. Então, os dados podem estar entrando, certo? Ou os dados podem estar saindo. Quando é que o dado está entrando? Quando você está escrevendo. Quando você está escrevendo, o processador está pegando um dado que está nele e colocando ele na memória. Quando é que ele é saída? Quando você está lendo. Você está pegando um dado que está lá dentro e está jogando para fora, certo? Então, é durante a leitura que você tem saída, output. Não durante a escrita. Durante a escrita você tem input, certo? Então, esse pinozinho aí tem que estar desabilitado. Como esse pino aqui, esse G é barrado, né? Então, desabilitar ele significa colocar ele em 1, certo? Agora, o E1 barra e E2, eles trabalham juntos para colocar o chip habilitado ou não. Do jeito que está aí, o que a gente espera? Que para o chip estar habilitado, o E1 é 0 e o E2 é 1, certo? Para poder você ter o chip habilitado.
Tá? Só que essa informação toda que eu estou deduzindo aqui, com base no meu conhecimento sobre memória, né? Nosso conhecimento sobre memória, ela está ainda explícita no datasheet, então não precisaria, na verdade, né? Já que eu estou com o documento em mãos, eu poderia ir mais diretamente à informação do fabricante, em vez de ficar tentando, né, deduzir alguma coisa. Então vamos lá, onde é que está essa informação? Está nessa tabela verdade aqui, ó, Truth Table, onde você tem os pinos E1, E2, você tem o pino G e o pino W, ó, todos os pinos estavam listados como controle. Então eles definem o modo com que a memória está, o modo em que a memória está trabalhando. Essas informações aqui vão ser relevantes para a gente, né? Não é o nosso objetivo estudar esse nível aqui de detalhe. E aqui a saída também, a gente pode olhar também para a saída e para o ciclo, né? Mas vamos olhar aqui para o módulo. Quando eu estou com o E1 nível lógico alto, tá? Então esse H é de high, certo? Tem uma legenda em algum lugar. E esse L é de low, só para deixar claro. E o X, como ele já coloca aqui de destaque, é o don't care, né? Tanto faz, pode ser high ou pode ser low. Então o E1, quando ele está alto, não importa o E2, não importa o G, não importa o W, você está no modo not selected, né? Não selecionado. Você vai ter a saída em alta impedância, você não está em um ciclo efetivo, tá? Em outras palavras, a memória está desabilitada. Se você está com o E2 nível lógico baixo, aí já não importa o E1, não importa o G, não importa o X, você também está em um modo desabilitado. O barramento da memória de saída está em alta impedância também. Você não tem... para todos os efeitos, a memória está desligada, tá certo? Então, esses dois primeiros casos aqui, você vai ter a memória desabilitada, conforme a gente já tinha previsto, né? A gente previu que vai estar habilitado em que situação? Quando, né, já que o E1 é barrado e o E2 não, então quando é que ela vai estar habilitada? A gente previu que é quando o E1 for 0 e quando o E2 for 1. Então, não é o caso aqui, ó. Aqui o E1 é 1 e aqui o E2 é 0. Então, o oposto, né? Os dois casos opostos desse. Então, a memória está desabilitada aqui. Bem, vamos para a linha de baixo. Na linha de baixo, o E1 está em L e o E2 está em H, ou seja, L, né, low é 0 e H é high é 1. Então ele está exatamente nesse estado, ó, que a gente tinha previsto aqui. Certo? Está batendo bem direitinho. Então agora sim, agora a memória está habilitada. Tá? Então eu só posso ter a memória em algum modo se ela estiver habilitada. Mas tudo bem. Então habilitada ela está. Porém, aqui ó, você vê que o G está em nível lógico alto. Ó, e o G ele define a saída, né? Então, como o G está em alto, ele, lembrando que o G ele é ativo em 0, né? Então ele está desabilitado quando ele está em alto. Logo, ó, a saída está desabilitada, a saída está em alta impedância e você também não está no ciclo, nenhum ciclo nesse caso, né? Finalmente, ó, a memória está habilitada. Pode perceber que esses três casos aqui, ó, do E1, olhando só para o E1 e para o E2, eles são iguais. São os casos onde a memória está habilitada. Então, a memória está habilitada, mas nesse caso a saída está desabilitada. A memória está habilitada, mas a saída não. Então, beleza. Agora aqui embaixo, a memória está habilitada, a saída está habilitada e o W, né, o de escrita, está desabilitado. Então você tem o barramento de dados habilitado e você tem o pino de escrita desabilitado. Significa que você está no modo de leitura. Tá? Então você está no ciclo de leitura. Qual vai ser a saída da memória nesse momento? O dado referente ao endereço que está sendo entregue no barramento de endereço. E por fim, no último caso, a memória está habilitada, o pino de escrita está habilitado, está em nível lógico baixo, né? Lembra que ele é habilitado embaixo. Então ele está habilitado, se ele está habilitado eu estou no modo de escrita. Então no modo de escrita, está aqui, ó. Os dados vão ser escritos na memória, então você vai ter a saída em alta impedância também. Certo? Só um detalhe, nesse termo aqui de alta impedância, só relembrando, né?
é um termo usado na eletrônica. Impedância, no caso está escrito raiz Z, né? Já estou tão acostumado que eu falo autoimpedância. Z é a letra que se usa para grandeza chamada impedância na eletricidade, tá? Em eletricidade, então a letra Z representa impedância. Essa grandeza é algo semelhante à letra R de resistência, né? Que essa aqui a maioria de vocês conhece. A impedância é algo semelhante, tá? Só que a resistência leva em consideração apenas a característica da resistência ohmica, né? Dos materiais, enquanto a impedância leva em consideração também a dificuldade que uma corrente tem de circular, também não só em relação à resistência do material, mas também em relação à sua capacitância e à sua indutância. Então a grandeza Z é mais completa, né? Então, esse termo alta impedância, ou você poderia ler de uma forma mais simples, né? Alta resistência, quer dizer que é como se ali tivesse uma barreira tão grande que não passa a corrente, certo? Claro que se falar isso é uma simplificação, mas é uma maneira de entender. Então é isso que você tem nesses casos aqui. Bem, vamos lá. Onde é que a gente estava? Onde é que a gente estava? No item C, né? Então, assim, eu falei muito, tá? Porque eu fui aproveitando o gancho para explicando certas coisas, tá? Mas a questão estava perguntando quais os pinos e quais os valores, né? Então, é só você tirar lá da tabela. Os pinos são o G, né? O W, o E1 e o E2. Então, esses são os pinos. E quais os valores para que eles sejam colocados no modo de leitura e no modo de escrita? Então, você pode tirar direto lá da tabela, né? Para o modo de leitura, deixa eu voltar aqui no datasheet. Para o modo de leitura é esse caso e para o modo de escrita é esse caso, certo? Então, quais são os valores para a leitura? É só olhar aqui, ó. 0, 1, 0, 1. E para o modo de escrita, 0, 1 é irrelevante e 0, certo? Então, anotem isso aí depois. Vamos para o próximo. Item D. Quantos e quais são os pinos de endereço dessa memória? Quais são usados para acionar o decodificador de linhas e quantos são usados para o decodificador de colunas? Certo? Então aqui a gente vai olhar pode olhar para essa tabela, pode olhar também para o desenho, né? Eu acho que a gente vai olhar para os dois aqui no caso. Deixa eu dar uma limpadinha. Ó, quais são os pinos de endereço? São esses aqui, do A0 ao A12. Tá? Aí ele pergunta, quais são usados para o decodificador de linha e qual para o decodificador de coluna? Então a gente vai ter no desenho essa diferenciação aqui. Ó. Esses pinos são para o row decoder, ou seja, decodificador de linhas. Certo? E esse aqui, ó, column decoder. Né? Então, esses outros pinos aqui são para o decodificador de colunas. Tá? Então, lembra que quando a gente cria, né, a memória como se fosse um formato matricial, né? Então você separa ela em linhas e colunas. Então você tem aqui ó, os pinos A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9 e A11. E perceba que não é na ordem, A2, A3, A4, A5, ok, mas pulo A6, aí A7, A8, A9, pulo A10 e A11, tá certo? Então não é exatamente uma sequência, né? Então, mas está aqui a diferenciação, você vê pelo desenho, tá? Então é isso. Acho que era essa a pergunta que tinha sido feita. Vamos conferir aqui. Quantos e quais? Quantos é só contar, né? Mas eu já apontei lá onde é que está. Pronto, foi respondido, ok? E último item agora. Para que servem os pinos DQ0 a DQ7, né? Dos pinos DQ0 a DQ7. Eu já tinha falado, né? Se você olhar aqui do 0 ao 7, né? De 0 a 7, são 8 pinos.
né? Para que servem esses pinos? É o barramento de dados, né? Então, você tem 8 pinos porque o tamanho da nossa palavra é de 8 bits. Então, você tem um pino por bit, né? Cada pino pode estar em nível lógico alto ou baixo, ou seja, pode estar em 0 ou 1. Então, você tem esses 8 pinos. Por que ele é chamado de DQ? Q normalmente é uma letra usada para saída, né, de circuitos sequenciais. Então, o Q quer dizer que ele é saída. O D, poderia a gente pensar que é de dados aqui, normalmente usado para entradas. Quando a gente diz que o pino ele é DQ, quer dizer que ele é tanto entrada como saída. Então, é uma nomenclatura que depois que você se acostuma, ela acaba te dizendo alguma coisa. Eu sei que para quem não está acostumado, é só umas letras lá aleatórias, mas você vai se acostumando e vai percebendo repetição, né? Você vê que na entrada de memória você sempre está usando a letra D, para saída de circuitos sequenciais sempre a letra Q. Aí, de repente você vê um DQ que aí desconfia, pô, será que é um barramento bidirecional? E aí de fato é, né? Porque é uma memória RAM, certo? Ok. Só olhando aqui se tem mais aqui, ó. Aqui eles estão representados no desenho nessa faixa aqui, ó. Ele bota só DQ0, 3 pontinhos DQ7 e representa aqui a representação dos buffers de controle de entrada, certo? E você vê que tem, ó, tanto nesse sentido de entrada, ó, quanto tem no sentido oposto. Pode, se você for acompanhando aqui, ó, você vê que no sentido oposto, certo? Ele está como se fosse voltando, digamos assim. Então você pode estar com esse buffer controlando ele ligado, né, dizendo que ele é entrada, ou com esse buffer ligado dizendo que ele é saída. Tá bom? E é isso. Acabou. Tá? Faça o resuminho de vocês aí, anotem direitinho as respostas para o item A até o E. Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Valeu, gente. Está lá vista.